Boa noite a você que acompanha a programação da Canção Nova. Nós estamos chegando para mais um Além da Notícia, sempre temas importantes, daqueles que nos agradam e que a gente fica inclusive incitado a que outros também escutem, assistam. Então já faça isso. Sabe qual é o tema de hoje? Superação. Eu acho inclusive muito pequena a palavra para a grandeza do que nós vamos trazer aqui hoje. Nós vamos, no Além da Notícia desta noite, contar a trajetória de um juiz que foi flanelinha, vendeu bananas e picolés para conseguir sobreviver e hoje tornou-se uma inspiração para todas as pessoas que não tiveram as devidas oportunidades na vida. O programa desta noite recebe, portanto, o Dr. Edilson das Chagas, que vai nos contar sua linda história. Dr. Edilson, boa noite, bem-vindo. Boa noite, estou à disposição aqui para compartilhar essa experiência. Hoje o senhor é juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, da Vara de Falências, professor de Direito no Centro Universitário UniCeub, mestre na área de políticas públicas, já escreveu o livro Direito Empresarial Esquematizado. O que mais o senhor faz? Bem, a gente luta todo dia para continuar conquistando, continuar dando um exemplo de que é possível superar situações adversas e que o que nós precisamos para conquistarmos alguma coisa é vontade de conquistar, o desejo de conquistar e perseverança naquilo que nós sonhamos para as nossas vidas. Se estamos vivos, a vida já é o principal dom que nós temos e se temos vida, conseguimos ter qualquer outra coisa. Já vou pegar alguns termos aqui: lutar, perseverar, ter esperança. Agora me conte um pouquinho aí da sua origem, sua vida, sua família. O senhor não nasceu num berço confortável, né? Não. Em 1970, data do meu nascimento, meu pai era tratorista do Distrito Federal, trabalhava na barragem do Paranoá, na construção da barragem do Paranoá, ou na manutenção da barragem, e minha mãe era do lar, também bem nova, ela estava com 20 anos de idade quando eu nasci. Nasci no Hospital da L2 Sul, sou o segundo filho dessa minha família. E dali fui morar no Paranoá, na época era uma espécie de acampamento, invasão. Para quem está nos ouvindo agora, todas essas localidades aqui, Distrito Federal, isso. Brasília, esse programa é para o Brasil e para o mundo, viu, doutor? Tá. Então, aqui no Paranoá, então ali eu estava construindo lá, foi feito um acampamento que se tornou uma invasão e posteriormente a cidade satélite aqui de Brasília, cidade do Paranoá. Mas naquela época era bem inicial, então era como uma estrutura meio que de favela. Então, vou dizer assim, eu nasci numa cidade que, apesar de ser no Distrito Federal, tinha naquele momento uma estrutura de favela, de invasão. E um ano depois do meu nascimento, meu pai ganhou uma casa no Gama, uma casa 04, um programa social, e nós fomos morar nessa casa lá no Gama, que fica mais ou menos a 40 quilômetros de Brasília. E nessa casa a gente teve então o primeiro núcleo de fixação de um lugar mais adequado. E ali nasceram mais 3 irmãos meus, e quando eu estava com 2 anos de idade, em 1972, meu pai faleceu. E aí nós começamos a nossa história de luta, porque não havia uma paridade, uma isonomia, igualdade da remuneração da viúva com a do servidor. Isso foi conquistado posteriormente. Minha mãe ficou com a renda perto de um salário mínimo e com essa pequena renda ela tinha que sustentar 3 filhos, depois vieram mais 2, nos tornamos 5. Naquela casa que a gente chama de casa 04, era só um módulo de mais ou menos 20 metros quadrados, com um banheiro e uma paredezinha para separar da cozinha. Moramos ali. Minha mãe, com uma indenização da morte do meu pai, construiu 2 quartos e aumentou um pouquinho a renda alugando esses 2 quartos. E nós vivíamos disso. Ela não podia trabalhar fora porque, com 5 filhos para criar, tinha dificuldade de fazer esse trabalho. Então, a gente compensava a ausência da remuneração com a escassez. Pouca roupa, material escolar quase nenhum, tênis novo também não. A gente usava mais ou menos chinelo da marca Havaiana, quando a Havaiana era barata, né? A gente tinha esse chinelo lá. E conga, que era o tênis básico da época, que chute nós nunca tivemos, né? Foi um sonho de infância que nós tivemos. Brinquedos, os brinquedos também não. O senhor está lembrando aqui a infância de muita gente. Eu sei que vai aparecer com de muita gente. Então a gente cresceu sem esses adereços, né? Brinquedos, bola de futebol, nós nunca tivemos uma bola. Nosso brinquedo básico era bolinha de gude, em finca, que era um ferrinho que fura o chão. Eu me lembro que tive um pneu de carreta por um tempo também, não sei como é que foi meu, mas acabou sendo levado pela polícia. E esse brinquedo me fez até famoso na rua por um tempo, porque eu falo assim, funcionava como uma montanha-russa de pobre. Como assim? Sem qualquer discriminação. Como a gente não tinha montanha-russa, o pneu de carreta funcionava como se fosse. O menino entrava dentro, a gente tirava com o menino dentro, e isso aí era a brincadeira que a gente tinha na rua, até que um dia
esse pneu se perdeu lá e a polícia acabou levando. Então, assim, foi uma infância sem brinquedos, foi uma infância sem fartura de alimentos, foi uma infância sem um material escolar de primeira linha. Eu me lembro que para ir para a escola a gente não tinha camiseta. A camiseta custava um valor que para a gente era caro. E com o dinheiro de uma camiseta, minha mãe comprava 4 bolsos com o símbolo da escola e fazia camisa de tergal e colocava aquele bolso, a gente usava o bolso no lugar da camiseta. Até o material escolar, para conseguir, era um tanto complicado, porque minha mãe tinha condições de comprar um caderno para cada um e um lápis para cada um. Ela aguentava o ano todo com um caderno e um lápis. Eu confesso sempre uma irregularidade que a gente cometia. Quando começava o ano, eu e meus irmãos, quando terminava a aula, a gente ficava na sala e esperava quando todo mundo ia embora e imaginava que tinha um presente de Deus ali. Alguém deixava uma borracha, deixava um caderno, esquecia, a gente achava que era uma espécie de socorro para a gente pegava aquilo como se fosse algo natural e daí tínhamos material para o ano inteiro. Eu sei que isso é contravenção penal, né? Apropriação de coisa achada. Mas você aprendeu isso depois? Depois, como eu era menor na época também, não tem como responder. O entendimento da época e a inocência e a necessidade levava aquele pensamento. Né? Como nós agíssemos assim. Então, a falta de estrutura, ela, vamos dizer assim, atentava contra os nossos sonhos, nossos projetos. Na verdade, o que minha mãe fazia era garantir que nós estivéssemos na escola todo o tempo. E também nos levou para a igreja cristã, e ali nós aprendemos também a respeitarmos Deus, e eu passei a ter Deus como pai. Como eu não tinha um pai físico, acabei adotando Deus como o meu pai de verdade. Mas o meu pai mesmo biológico, hoje eu sei que eu também tinha ele como presente, não como uma pessoa física, mas a casa que ele deixou para a gente é como se ele tivesse garantido um lugar onde nós tivéssemos uma ilha de proteção. Porque uma casa própria, ela se torna um foco quase de poder, né? Mas uma garantia mínima de que dali para dentro, quando você fecha a porta... sentimento de segurança. Isso, de pertencer a algo, de você ter algo. Por mais simples que seja, mas um sentimento de segurança. O que é seu. Alguma coisa para chamar de seu. E aquele lugarzinho ali que você fica... Né, como diz a canção mineira, né, ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar, para colher, uma casinha branca de varanda. A gente tinha essa casinha lá, pequena, mas era nossa, um espacinho ali de 20 metros onde ninguém mandava, a gente que mandava. Então ter um lugar para ficar é básico para estruturar uma família ou estruturar uma vida. Então a gente tinha aquilo ali, nós tínhamos o estudo, porque tinha uma escola perto de casa. Então a gente caminhava para a escola e dali adquirimos o conhecimento e começava a ver o mundo como o mundo é. Um hospital público ali perto também, para qualquer emergência, a gente tinha um hospital ali. Uma estrutura mínima que eu acho que a sociedade como um todo, a coletividade, deve garantir para todos, a oportunidade. Eu penso que você não precisa ter a terra, o adubo, tudo, mas a semente e a possibilidade de plantar, todo mundo deve ter. Quando nós garantimos isso, garantimos o mínimo. Então nós tínhamos isso, tínhamos essa estrutura básica. Faltava alimento, mas nós tínhamos ali, vamos dizer assim, a solidariedade, às vezes, dos vizinhos. Eu me lembro que a gente não chegava a passar fome porque nós terminávamos o mês tomando sopa da LBA, um programa de alimentação que existia à época, distribuía vitamina, leite e sopa. Também muita gente no Brasil deve ter conhecido esse programa. A vitamina era muito boa, chegava lá, a gente no primeiro dia destruía toda, a vitamina comia tudo, o leite durava uns 2 dias e sopa nós tínhamos o mês inteiro porque os vizinhos doavam para a gente. E muitas vezes a segunda e a terceira refeição do dia era essa sopa, que não era para criança, inclusive, era para mulher grávida e mulher que estava amamentando. Eu até brinco, falo que peguei barriga nessa época, nunca mais livrei dela, agora que eu estou conseguindo livrar da barriga. Você fala disso aí também, eu estou lembrando das merendas escolares, também. Como fazem diferença para as famílias mais carentes, para as crianças mais carentes. Eu me lembro até hoje daquelas almôndegas da merenda escolar, daquele arroz com carne de jabá que se falava. O arroz carreteiro. Tudo isso aí vai lembrando a gente. Faz diferença. Eu lembro macarrão com sardinha, a paçoca, sim, tudo isso. O leite com biscoito. Às vezes, teve dia que a principal refeição que nós fizemos na nossa casa foi essa da escola. Porque às vezes tinha sopa em casa e a merenda da escola. Aí dizia assim que eu ia para a escola pela merenda, eu não vou dizer que ia, mas sem ela... Talvez não fosse, né? E meus irmãos talvez também não. Acabou que nós conseguimos terminar o 1º grau, o 2º grau. Então a infância foi assim de muita luta, uma dificuldade na escola, às vezes uma discriminação, né? Porque além desses percalços, nós tínhamos dificuldade com a dentição. Para ter uma dentição saudável,
O creme dental não era comprado sempre, escovava os dentes às vezes com sabão. E aí a aparência era julgada. Aí estragava mesmo, Sim. os dentes estragavam. A gente não tinha noção de fio dental, essas coisas todas. Mesmo com essa noção, não tinha como comprar, né? Eu me lembro, eu falo até hoje, quando me oferecem café, eu tomo todos os cafés que me oferecem, porque o café acabava em casa no 5º dia. O açúcar acabava no 10º dia. A partir do 5º dia, a gente começava a tomar chá de folha de abacate ou de goiaba, porque tinha uma abacateira e uma goiabeira no quintal de casa. E o açúcar acabando, a gente ia tomando ali meio sem açúcar. Eu me lembro de colocar na vasilha do açúcar o chá, para ver se pegava ali uma essência do açúcar. E a gente vivia assim. Eu me lembro de poucas coisas antes dos 8 anos de idade, foi quando eu comecei a trabalhar. Mas uma recordação tem gravada, quando eu tinha 6 anos de idade, tive cachumba. Eu e meus 2 irmãos mais velhos. Tudo que a gente comia voltava, a gente não conseguia segurar no estômago, estava febre, dor de cabeça. Minha mãe conseguiu um dinheiro lá, comprou 3 maçãs argentinas e um pacote de biscoito Maria. Nós nunca tínhamos comido isso. Foi a primeira vez na vida que eu comi maçã e biscoito Maria. Então ela distribuiu para a gente, dividiu em 3 o biscoito e deu uma maçã para cada um. Eu comi a maçã, pensei que estava no céu. Eu falei, gente, existe isso tão bom, né? O biscoito eu nem mastiguei. O primeiro eu mastiguei, do segundo diante deixei na boca para ir derretendo devagarzinho. E tanto eu como meus irmãos, ninguém dessa vez voltou à comida, né? Eu brinco e falo assim, até doença ruim conhece comida boa. Então segurou a comida e a gente, no outro dia, já estava bem de saúde. E eu me lembro de perguntar para minha mãe, quando é que eu vou ter cachumba de novo? Porque era para garantir a próxima refeição. Ela falou, não, você teve dos 2 lados, quando tem dos 2 lados não volta não. E você não gostou da notícia? Não, eu fiquei triste, nem para ter cachumba, eu disse que é azar, nem para ter cachumba 2 vezes. Aí com 8 anos de idade eu aprendi matemática, aprendi a fazer troco, sabia fazer troco com dinheiro. E eu falei para minha mãe, eu vou arrumar alguma coisa para ganhar dinheiro. Foi aí que eu fui numa distribuidora de banana, que tinha mais ou menos 1,5 km da minha casa, e lá pedi para o dono da distribuidora me emprestar uma caixa de banana, eu venderia, eu voltaria no final do dia para acertar com ele. E ele falou assim, olha, se você trouxer a sua certidão de nascimento original e uma conta de água e de luz, levei, ele me emprestou aquela caixa. 3 dias depois eu já tinha ganhado dinheiro para ter a minha própria caixa de banana. E comecei a vender banana. Só que aí eu percebi no 3º mês vendendo que você vendia banana bem uns 10 dias do mês. Parece que todo mundo acabava o dinheiro junto e ia diminuindo. Ficava muito difícil vender depois do dia 10, 12, vender banana, né? Eu falei, eu tenho que vender uma coisa que seja mais barata, né? Fui vender picolé. Picolé, todo mundo tinha moeda, consegui comprar o picolé, vendia melhor que a banana. Só que como eu era muito pequeno, a clientela do picolé normalmente é menina, adolescente, todos compravam picolé de dinheiro maiores que eu. Alguns compravam e não pagavam. Eu não tinha como enfrentar, às vezes 2, 3, e se fosse enfrentar, poderia perder o picolé inteiro. E ainda tinha o dinheiro tomado, o restante do dinheiro que tinha arrecadado. Se eu fosse brigar, poderia perder até o dinheiro. Então eu saía já assim feliz de não levar o dinheiro, só por ter só chupado o picolé. Então às vezes eu trabalhava só para pagar o picolé que os outros não pagavam. Eu falei, eu tenho que largar o picolé, porque picolé tem esse problema. Aí fui vender jornal, eu me lembro de vender o Correio, o jornal local aqui. E o jornal era bom, que o mala não roubava o jornal, nem queria ler o jornal, como fazia com o picolé. E tinha uma dificuldade de ter que voltar até meio-dia para devolver. Se não vendesse até meio-dia, tinha que devolver, porque senão você tinha que pagar o correio, o jornal que você não vendesse. E fui vendendo jornal até que um dia, na 4ª série, já estava com 10 anos de idade, eu cheguei para a aula, no começo do ano, e um colega lá de trás, um colega de sala, ficou brincando, né? Correio, zombando da maneira como você anunciava o correio na rua. Eu falei, rapaz, tá ruim minha situação, vou largar isso aqui também. Aí fui... Ficou com vergonha? Trabalhar com flanela. Fiquei com vergonha porque era não era errado o que eu estava fazendo, mas aquela brincadeira dava a ideia assim de que é como se... fosse uma coisa negativa. Eu fosse menor que os outros por vender correio, né? Então fazer uma coisa que não tem a marca, você flanelinha, né? E não tem que carregar nada. Uhum. No lugar de agora ser comerciante, eu fui sempre comerciante, agora eu vou ser um prestador de serviço, né? E ser flanelinha, depois é que eu percebi que, na verdade, o que eu estava fazendo era pedindo esmola e dando um motivo para isso, né? Porque quem me deixava vigiar um carro estava, na verdade, me dando dinheiro gratuito, porque se alguém viesse para levar o carro... Dó, né? Porque se viesse levar, levaria o carro. Eu não teria como evitar, né? Era compaixão. Então eu falo assim, é como se eu fosse um mendigo, né? Eu até brinco e falo assim, não, mendigo é uma palavra pesada, você tem que usar uma expressão politicamente correta. É coletor público de ofertas voluntárias. Seria um mendigo. Aí eu passei a trabalhar com isso. Vigiando o carro em frente ao supermercado, aí eu passei a ter o meu primeiro sonho. Porque eu estudava no automático. Eu trabalhava no automático. Eu trabalhava porque tinha que trabalhar, tinha que ajudar em casa.
e achava que tinha que trabalhar. Eu estudava porque a escola estava ali, todo mundo estudava, eu tinha que estudar também. E na igreja tem uma espécie de competição, né? Na igreja pergunta, você passou de ano? Você passou de ano? E lá passar de ano é um trunfo. Então, o fato de estar na igreja me ajudou bastante a vincular essa questão de dar resultado na escola também, porque ali tinha uma cobrança nesse sentido. Na rua ninguém perguntava se você passou de ano, mas na igreja perguntava, era um outro estímulo. O fato de estar com as crianças decorando um salmo, cantando uma canção, cantando em frente ao povo, né? Ali fazendo apresentação, mesmo com as crianças, foi tirando a inibição para falar em público. Eu não sabia que isso tudo estava me preparando para no futuro, quando eu fosse dar aula, não ter dificuldade desse impacto, né? Vamos fazer o seguinte, o senhor vai contar essa outra fase da sua vida daqui a pouquinho no nosso próximo bloco. Okay. E você que está nos acompanhando, pegue o telefone, suas redes sociais, ligue para alguém para ouvir a história do Dr. Edilson das Chagas. Como ele já disse aqui, ex-vendedor de bananas, ex-vendedor de picolé, ex-vendedor de jornais, ex-flanelinha e que teve uma vida de muita escassez. Daqui a pouco eu quero perguntar para o senhor o quanto a escassez ensina a gente a ser gente. No próximo bloco.